Amante inocente de bicicleta velha atropela milionário e revoluciona seu casamento. Era um dia ensolarado e claro, daqueles que prometem aventuras. Clara, com seu cabelo bagunçado e um sorriso tímido, pedala sua bicicleta antiga, uma relíquia que já viu melhores dias. A corrente range, mas o charme daquela magrela rouba a cena nas pequenas ruas de São Bartolomeu. Uma cidade onde o velho se mistura ao novo num balé desajeitado. Enquanto as crianças brincam e as senhoras conversam na calçada, Clara sonha com longevidades em estradas desconhecidas. Mas sua vida é um eco de rotina simples, entre festas de família e aqueles toques de realidade pesada que a humildade traz. De repente, o inesperado. Um corpo surge em sua frente, numa fração de segundo. O barulho do metal contra a carne é ensurdecedor. "Desculpa!" grita Clara. Mas suas palavras se perdem na confusão. Henrique, o milionário solitário, cai na calçada, seu terno caro agora em desacordo com o local simples. Ele está... Olhos se cruzam. E em meio a um saldo de dor e confusão, há um brilho de algo mais. Um sentimento confuso, misto de culpa e algo que Clara nem consegue nomear. Henrique, por outro lado, se sente encurralado, como se aquela colisão não fosse apenas física, mas um verdadeiro choque de suas vidas. A cena atrai um pequeno público. A mulher de Henrique, sempre perfeita e polida, observa de longe, seu olhar pesado de desconfiança. Murmúrios começam a correr entre os curiosos. Quem é essa garota? Afinal, o que ele estava fazendo aqui? Clara sente o frio na barriga. Ela é apenas uma ciclista apaixonada por peças antigas, não a armadilha que o destino lhe impôs. A pressão social lhe pesa, como um fardo inesperado. Henrique se levanta, a dor agora acompanhada por um arrepio no coração. Ele não sabe como lidar com o abalo na sua vida correta e sem emoções. Olhando para Clara, algo dentro dele se agita, como se uma porta há muito trancada estivesse finalmente se abrindo. É só um acidente, nada além disso, ele pensa. Mas a verdade é que a intensidade do encontro está longe de ser um mero detalhe. Para Clara, cada batida do seu coração ecoa a culpa, mas também uma nova possibilidade. O que eles podem se tornar, escondidos atrás da fachada que o mundo impõe sobre eles? A esposa de Henrique, ao perceber esses indícios de algo fora do comum, começa a sua própria investigação. Segredos, intenções e um jogo perigoso se desenrolam. Entre olhares furtivos e encontros inesperados, Clara e Henrique se veem presos em um laço que pode ser libertador ou destrutivo. O amor floresce nas sombras, entre sussurros e receios, enquanto a verdade sobre suas vidas se torna um labirinto inescapável. E no meio de tudo isso, um sonho começa a germinar. Clara e Henrique se perguntam, poderão encontrar liberdade nesse amor intenso? Ou será que só atraíram medo? Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho, aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara e Henrique estão perdidos em suas visões emocionais, como se o mundo ao redor tivesse parado. O murmúrio da multidão se transforma numa onda que a puxa, e quando ela tenta se afastar, uma gritaria a atinge. Olha, a mulher dele! É aí que os olhos de Clara se encontram novamente com a esposa de Henrique. A expressão dela,
Uma mistura de incredulidade e raiva. A tensão no ar é palpável. Clara sente o coração disparar. O que essa mulher fará? Mas antes que ela consiga pensar, um grito ensurdecedor ecoa. Um carro aparece, desgovernado, e a cena se transforma em um caos instantâneo. Clara vê o veículo avançando em direção à esposa de Henrique. "Cuidado!" grita, e por um instante o tempo se estica. O que acontece é impossível de descrever. O carro passa com um estrondo, e o som de metal contra corpo é horrível. As pessoas gritam, algumas se afastam, outras apenas ficam paradas, paralisadas pelo choque. Clara sente a adrenalina pulsar e sua mente fica em branco. Ela corre na direção da mulher como se estivesse sendo puxada, e quando finalmente chega perto, vê algo que a deixa em estado de choque. A esposa de Henrique não está só caída, mas com uma expressão que Clara reconhece. A mulher, que antes parecia tão perfeita, agora tem o olhar de quem já carregou muitos segredos. Ela sabia! Clara sussurra. O nó na garganta se aperta com a revelação. Mas o que mais poderia ela saber? Henrique, ainda atordoado pelo acidente inicial, chega correndo. Seu rosto é um misto de horror e confusão. "Margot!" ele grita. O nome da esposa sai com um desespero que Clara nunca tinha visto. Mas em meio ao caos, outra voz ecoa, uma voz familiar, vinda dos fundos da multidão. "Vocês não devem nada a ninguém." É Júlia, a melhor amiga de Clara, avançando pelo grupo. Clara não a vê há dias. O que está acontecendo? Por que Júlia está aqui? Esse pensamento ocupa sua cabeça por uma fração de segundo, antes que o caos a envolva novamente. Henrique deixa a esposa caída para se voltar a Clara e Júlia. Os olhos dele surgem mais escuros, mais intensos, e ele avança em direção a Clara. "Você! O que você fez?" ele grita, a culpa se mesclando à ira. Mas antes que Clara possa responder, Júlia dá um passo à frente, e o olhar dela é um raio em meio à tempestade. "O que está acontecendo, Henrique? Por que você está aqui?" A tensão entre as duas mulheres e o milionário cresce. Clara sente o mundo desabar ao redor dela. A esposa caída, a amiga revelando um segredo e Henrique acusando-a. "Júlia, o que você sabe?" Clara pergunta, a voz trêmula. Mas antes que qualquer resposta venha, a mulher de Henrique começa a se mexer. O pânico se instala. As pessoas em volta se agitam, gritos de preocupação. E em meio ao movimento, Clara escuta a palavra que fará tudo mudar. Segredos. Os olhos de Margot se abrem e ela murmura algo que é quase inaudível. Mas Clara consegue ouvir. "Eu sabia que você voltaria e traria a verdade." O impacto da frase ressoa na mente de Clara como um eco. O que poderia ser essa verdade? Ela sente o chão desaparecer sob seus pés. O silêncio toma conta por um instante. Olhos famintos por respostas. A multidão é uma mescla de curiosidade e assombro. A culpa, a dor, os amores e segredos agora estão expostos. Mas a revelação de Margot destrói tudo o que Clara conhecia. No instante seguinte, a realidade dela e de Henrique se transforma em um labirinto. Os sentimentos florescem, mas a dúvida e a incerteza ficam como sombras persistentes. O que realmente se esconde nas entrelinhas desse encontro? O que Margot sabe que pode destruir tudo? Clara aguarda, com a respiração presa, enquanto o peso da verdade se aproxima como uma tempestade. O silêncio toma conta após as palavras de Margot. O tempo parece parar enquanto todos fazem uma pausa profunda. Clara sente seu coração pulsar, o medo a engolindo. Ela tenta processar o que acabou de ouvir. O que verdadeiramente está acontecendo? A multidão ao redor observa, intrigada e confusa.
Margot, ainda com dificuldade, tenta se levantar, mas o movimento a faz gemer de dor. Segredos. Ela repete, agora com mais clareza, olhando diretamente para Clara. É como se estivesse tecendo uma conexão que ninguém mais entendia. Henrique está paralisado. A expressão de horror em seu rosto cresce, enquanto ele encara a esposa e depois Clara. Os murmúrios na multidão aumentam, transformando-se em uma cacofonia de perguntas e acusações. Margot? Não! Você não pode! Henrique murmura, a voz trêmula. A dúvida e o desespero retorcem sua expressão. Então, num movimento repentino, Margot se vira para ele. Você sempre colocou os seus interesses em primeiro lugar, Henrique. Agora você vai encarar a verdade. O olhar dela é cortante. Clara sente os olhos de todos fixados nela. A culpa que a seguiu naquele dia a embaraça ainda mais. Margot, o que você? Henrique tenta intervir, mas as palavras dele se perdem no olhar de Margot. Clara observa, seu peito apertado, enquanto Margot começa a contar sua história. Eu sabia que você viria aqui, exatamente neste momento, desde o dia em que você começou a se afastar. As revelações se desdobram, os segredos pesados que margens de sua vida em comum carregaram. Eu não estou aqui apenas por você, Henrique. Estou aqui por mim. As palavras dela são como facas, cortando a tensão. A multidão está hipnotizada, a cena fatalista a cada instante. Eu nunca me conformei com a sua decisão de nos deixar por causa de Clara. Eu sempre soube que havia mais entre vocês, e tudo começou naquela festa. O último comentário ecoa como detonação. Clara quase tropeça, o mundo ao redor dela desmoronando. Mas não é isso que vocês pensam. Clara grita, mas mesmo assim o sussurro coletivo a envolve. Aqui está Clara, a ciclista apaixonada, a esquecida sob o olhar da sociedade, agora no centro de um furacão. O que ela havia feito para merecer isso? Cada olhar é um espelho de desprezo, de julgamento. O impulso dela é se afastar, mas é como se suas pernas estivessem pregadas ao chão. E então, Margot finaliza, a voz dela se torna quase um grito. Se você ama Clara, Henrique, determine de uma vez por todas. Essa vida que você vive não é só sua. É hora de decidir, antes que tudo desmorone. A força dessas palavras reverbera como um trovão, criando uma tensão agora palpável entre os três. Nesse momento crítico, algo inesperado ocorre. Um carinha da multidão, alguém que ninguém percebeu até então, começa a gritar freneticamente. Parem! Você não sabe quem ela realmente é! Ele avança, uma figura ansiosa, com os olhos arregalados. O peso de suas palavras esmaga o ar entre eles. Eu tenho as provas. Tudo o que vocês achavam que sabiam não é verdade. As reações são instantâneas. O choque é palpável. Cada rosto exibe espanto. O que você quer dizer? Margot questiona, os lábios tremendo. Os olhares se voltam para o estranho, clamando por explicações. A tensão elétrica parece se acumular. Um violento contraste entre os dois acidentes que marcaram o dia de Clara. O coração dela também responde. Um tambor dentro do peito. Clara observa, a curiosidade e o medo tomando conta dela. Provas do quê? O novo personagem apenas sacode a cabeça, como se estivesse carregando um peso colossal. Vocês estão todos jogando apostas erradas. A verdade não é quem vocês pensam. Está aqui e vai mudar tudo.
A multidão murmura e Clara sente seu mundo girar. O que mais poderia ser escondido? Como a vida dele se entrelaça em uma teia de segredos ainda maiores. Com um nó na garganta, Clara mal pode respirar. Os olhares se endurecem e a dúvida se transforma em uma tempestade. O que vem a seguir? A revelação é uma bomba que pode arrebatar tudo, e ainda assim, a verdadeira natureza dos personagens e de seus laços está prestes a mudar. Clara observa o homem perplexo, a multidão em volta fervilhando de murmúrios. O desconhecido que gritou está claramente nervoso, os olhos arregalados iluminando uma faísca de revelação. Provas do quê? Ela mente. O ar ao redor é espesso, a tensão palpável. Cada segundo que passa parece um eco de presságios. Vocês não sabem quem ela é de verdade. O homem avança, apontando um dedo trêmulo para Margot. Todos os olhares se viram, fixos na mulher caída, que agora parece um ímã de segredos. Clara sente uma onda de frio na espinha. O que ele sabe? O que pode estar escondido sob essa fachada perfeita que todos conhecem? Margot, ainda ofegante, tenta se erguer, mas uma expressão de desespero toma conta do seu rosto. Quem é você? O que você quer dizer? O medo em sua voz ecoa, e Clara percebe que de alguma forma o chão sob seus pés está se movendo. E quando Margot se volta para Henrique, o olhar dela é um misto de dor e fúria. O que se desdobra a seguir é como um pesadelo. Eu sou o irmão dela! O homem grita, a revelação como uma bomba. O barulho da multidão desaparece, absorvido pelo súbito silêncio. Clara sente o coração bater mais rápido. Irmão? E se Margot não é quem todos pensavam que era? O que isso significa para ela, para Henrique? As peças começam a se mover e o quadro se torna nebuloso. Henrique arregala os olhos, a expressão de incredulidade transformando-se em choque. O quê? Isso é impossível! Diz, a raiva começando a transparecer entre as palavras. O irmão de Margot, com expressão angustiada, se aproxima dela, enquanto a multidão observa em estado de choque. Clara sente a mão trêmula dela ficar fria. As revelações assolam a todos. Eu não quis que você soubesse assim. Margot, mas você me forçou a isso. O desespero no tom do homem é palpável. Mãe fez você ficar longe de mim, e eu não consigo mais me calar. Os olhos de Margot se enchem de lágrimas. Um turbilhão de emoções dançando entre a dor e a raiva. Clara sente um nó na garganta. O que está acontecendo? O que a história toda esconde? Quando você deixou a família, eu sabia que esse dia chegaria. Estava escrito. Você precisava encarar a verdade sobre quem você realmente é. O homem insiste, e cada palavra bate como um martelo. Margot, você não tem apenas um passado, tem um legado, e isso nunca vai desaparecer. A revelação das palavras reverberam no coração de Clara. As peças do quebra-cabeça se espalham sob seus pés. E como um raio, a ideia do que Margot poderia estar escondendo começa a surgir. E se o segredo não fosse só sobre ela, mas uma teia que envolvia todos eles? Eu não sou. Margot começa, mas a voz dela falha, soando como uma confissão sufocada. Eu não sou quem você pensa que sou. Os olhos da multidão se ampliam. A tensão é quase insuportável. O murmúrio das pessoas se intensifica. Segredos, Margot sussurra e uma onda de choque atravessa o rosto de Henrique. Segredos que, se revelados, podem destruir tudo. Destruir tudo? Henrique range os dentes, claramente lutando com a confusão e a dor. A tensão entre eles é quase física. Clara se pergunta se, ao revelar os segredos, Margot estará colocando tudo em risco.
Ela se imagina presa nessa rede de mentiras e enganos, sem saber em quem confiar. E enquanto Clara tenta reunir seus pensamentos, um grito inesperado ecoa na multidão. Olha! Uma mulher desponta apontando para o fundo da rua. Clara se vira e em um instante tudo muda novamente. Outra figura conhecida na multidão. Alguém que deveria estar longe. É uma amiga de infância, Carla, ofegante, com uma expressão que claramente diz que a bomba está prestes a estourar. Vocês precisam saber. A verdade não é só sobre Margot. Não é só sobre amor ou segredos. O desespero na voz dela congela o sangue de Clara. É sobre o que realmente aconteceu naquele dia. O acidente é tudo conectado. As palavras de Carla são como chamas. Um novo ciclo de tensão se inicia e os corações batem descompassados. Clara sente os cabelos da nuca se arrepiarem. O que Carla pode saber que muda tudo? Agora não só os segredos de Margot são insustentáveis, mas algo maior e mais aterrorador está prestes a vir à tona. Clara sabe que não há mais como voltar atrás. O que será revelado a seguir? O que mais está escondido sob a camada de aparências e mentiras? A vida de todos eles pode mudar para sempre. Clara observa a amiga Carla avançando pela multidão, com os cabelos desgrenhados e os olhos arregalados. Há algo em sua expressão que selfie uma tempestade prestes a se desatar. O que você quer dizer com isso, Carla? A voz de Clara é um misto de temor e urgência. A multidão murmura, como se esperasse pela resposta que pode mudar tudo. Vocês têm que entender. Não é só sobre Margot. É sobre o passado que todos carregam. E isso inclui você, Clara. Carla grita, a voz se elevando acima dos sussurros. As palavras dela caem como chumbo na atmosfera carregada. Clara sente um nó na garganta, a adrenalina acelerando seu coração. Eu não entendo. Clara rebate, restrita entre a confusão e o desespero. A multidão está em silêncio, cada olhar agora cravado nela. Antes de você se mudar, algo aconteceu. Algo que você nunca soube. Carla avança, encarando Margot intensamente. Eu fui até a casa de vocês. Eu vi a verdade. Uma onda de murmúrios percorre a multidão. Clara sente a urgência evaporando, enquanto uma frustração agora se apodera dela. O que você viu? Ela pergunta. Sequestraram a sua mãe, Clara. E eu sei quem fez isso. Carla solta, e o impacto é imediato, como um soco no estômago. Clara mal consegue respirar. As palavras ecoam na sua mente como um sino de alarme. Não, isso é impossível, Clara murmura, a incredulidade nascendo como um broto em meio à dor. A minha mãe, ela não pode ser. Oh! Henrique, ainda em estado de choque, olha entre Clara e Margot. O que você quer dizer com isso? Sua voz é um sussurro, mas Clara vê a fúria começando a se formar em seu olhar. Ele se aproxima, intensidade em cada passo. Como você pode saber disso, Carla? Eu escutei, Henrique, e tem mais. Carla hesita, mas a necessidade de revelar a verdade a leva adiante. Não é só sobre Margot e Clara, é sobre vocês dois e o que seus pais fizeram. Está tudo conectado. Há muito mais em jogo do que vocês imaginam. A revelação atinge a todos como um furacão, e o murmúrio cresce em reclamações e especulações. O que você está dizendo? Henrique pergunta, sua expressão mudando de raiva a preocupação. Clara sente um frio percorrer suas costas. As coisas nunca foram tão complicadas. Quando você começou a namorar a Clara, Henrique, você não fazia ideia do que sua família estava escondendo. Sua mãe,
Ela tinha negócios com as pessoas que sequestraram a minha mãe. O caos na multidão se intensifica e a tensão agora parece um fio prestes a se romper. Clara estaca o mundo ao seu redor desmoronando. Do que você está falando? Margot pergunta, para em seguida sussurrar. Mas isso não é verdade. Está tudo errado. Você não pode. Queima no fundo da garganta e seu olhar se dirige a Henrique, implorando por entendimento. Estava escondido, Margot. Eu tenho como prova. Carla insiste e todos os olhos se voltam para ela, transportando a ansiedade coletiva. É só um documento. Ele está aqui e revelará tudo. Então, o que você está esperando? Mostre! Diz Henrique, a tensão em sua voz crescendo. E assim, o olhar de todos se volta para Carla, que saca algo de dentro de uma pasta desbotada. A multidão silencia. Clara sente que a verdade está prestes a ser exposta. Mas uma parte dela já sabia que isso mudaria tudo. O que mais surgiria à tona era um fardo insuportável que estava por vir, e Clara sente que a vida dela e de Henrique pendia na balança prestes a se quebrar. O que aquele documento diria? A história dela, de Margot e de Henrique nunca mais seria a mesma. Clara respira fundo, a ansiedade gerando um nó visceral em seu estômago. Uma revelação não só mudaria suas vidas, mas exporia o passado sombrio que todos tentaram enterrar. E quando Carla abre o documento, a multidão se inclina para a frente, e Clara sabe que o próximo momento pode ser devastador. Um novo capítulo dói em todos eles. Mas ainda não está claro se será a redenção ou a destruição final. Clara observa Carla, o coração disparado, enquanto a multidão a cerca. As palavras de Carla reverberam em sua mente como um eco distante. Sequestraram a sua mãe. O tempo parece parar. Todos os olhares prontos para a revelação. Clara sente um frio na espinha, uma sensação de que a verdade a esmagará. Mas Carla continua, seu rosto contorcido em angústia. A minha mãe e a sua também! O murmúrio aumenta na multidão. A tensão é palpável. Clara se sente despedaçada. O inesperado se aprofunda. E quando Carla ergue o documento, Clara fica com uma vontade insaciável de saber o que está por trás dele. A imagem de sua mãe se agranda em sua mente, mas essas recordações se misturam à confusão e ao medo. Carla desdobra o papel e a multidão silencia. Um frio intenso percorre o corpo de Clara. O que exatamente você viu? Pergunta Margot, a voz trêmula, agora repleta de incertezas. Eu vi a verdade naqueles documentos. A rede de mentiras. Carla responde, a voz embargada pela emoção entre as lágrimas. Margot, você é só um nome em uma longa lista. Um nome que os envolvidos tentaram apagar. Ela se vira para o irmão de Margot, agora igualmente nervoso, e tudo se transforma. A multidão observa. Clareza e confusão vão e voltam como um jogo. Clara não consegue olhar para Henrique. O desespero a consome. Um arrepio percorre seu corpo. O que mais aquela confusão poderia esconder? E então, em um impulso irrefreável, Carla ergue a voz novamente. A verdade é que sua mãe não era quem você pensava, Margot. Ela não é apenas irmã de alguém perdido, mas um elo vital em tudo isso. Um grito surge ao fundo, e as pessoas se viram, alarmadas. Um homem emerge da multidão, ofegante, com os olhos arregalados e o rosto pálido. Parem! A verdade é outra! Ele avança com a respiração pesada e todos o reconhecem. É um ex-colega da escola de Margot. Não é apenas um sequestro. Tudo está conectado e você, Margot, tem um passado que pode destruir a todos nós. As palavras dele se espalham como fogo. O choque na multidão é palpável.
palpável. Clara observa a transformação das expressões de Henrique e Margot em busca de respostas. O que você quer dizer com isso? Henrique questiona, a raiva agora combinada com pavor. Eu sou filho de um dos homens que estava por trás do sequestro da sua mãe, Clara. Tudo era uma questão de poder, um arranjo que envolvia seus pais. As palavras do rapaz são como facas cortando a tensão. Margot, você sabe que seu pai estava no meio disso tudo. Não sabe? É por isso que sua mãe se afastou. A revelação explode na atmosfera. Um peso coletivo de culpa e confusão. Clara sente as pernas bambas. Tudo começou a fazer sentido de uma forma distorcida. O passado escondido sob camadas de segredos agora está desnudado. O olhar de Margot se distorce em negação. Não, não pode ser verdade. Ela grita, a voz tremendo. Vocês não sabem do que estão falando. Mas já era tarde. A verdade começa a afundar sobre tudo o que ela acreditava conhecer. Claro que sei! Aquela noite em que sua mãe desapareceu. Ela estava tentando fugir. Todo esse tempo ela sabia que tudo poderia voltar para assombrá-la. E por isso você foi protegida. O jovem, quase em lágrimas, avança mais perto de Margot, com os olhos carregados de dor. Clara sente seu estômago se revirar. Cada palavra dispara dúvidas, constrói um labirinto de incertezas. As conexões se entrelaçam de forma imprevisível, trazendo à tona um mistério ainda maior. E enquanto a multidão murmura, a verdade se torna uma enxurrada de revelações. E no meio desse turbilhão, uma nova voz, vinda do fundo da multidão, rasga o ar como um raio. E se eu disser que eu tenho um vídeo daquela noite? A multidão se silencia novamente e a tensão atinge seu ápice. O que mais poderia estar escondido? As vidas de todos estão prestes a serem transformadas novamente. O ar fica pesado com a expectativa, e Clara sabe que o próximo movimento pode alterar o destino deles para sempre. Clara observa Carla, a tensão no ar mais pesada do que nunca. Um vídeo? O que exatamente você tem? Ela pergunta, ansiedade crescendo a cada segundo. Carla, com as mãos trêmulas, procura a tela do celular. A multidão, agora silenciosa, está fixada nela. Clara sente o coração acelerar, um misto de medo e esperança crescendo dentro dela. O que esse vídeo poderia revelar? Eu não posso acreditar que isso está acontecendo, Margot cochicha, olhando para o chão, como se todo o peso do mundo estivesse em seus ombros. Clara percebe que todos estão em um fio tênue, prestes a desmoronar. Está aqui. Carla finalmente mostra o celular, passando os dedos na tela. Não sei se você está pronta para ver isso, mas a verdade é que precisa assistir. Os olhares se tornam afiados, como se cada um estivesse também prestes a virar um juiz. As palavras dela ecoam no ar, e a multidão mal consegue respirar. No que você se meteu, Clara? Isso é só um desastre. Henrique murmura, a raiva começando a transparecer. Mas Carla ignora, apertando um botão para reproduzir o vídeo. Um rosto aparece na tela, e o semblante de Clara se transforma em choque. Quem é esse? Ela pergunta, sentindo o suor escorrer pela sua testa. Um homem de semblante conhecido surge. É o pai dela. Algo que ela nunca esperava ver. O vídeo está embaçado, mas a presença dele é clara. Eu não posso acreditar. É meu pai! Clara sussurra, o coração escorrendo correnteza de emoções. Os olhos de Henrique se arregalam por um instante. Clara, o que isso significa? O vídeo prossegue, revelando diálogos, tensão, ameaças. A cada segundo que passa, a verdade se descortina.
Ela vê seu pai discutir com homens desconhecidos sobre um plano que envolve sequestros. Clara fica paralisada, o estômago revirando ao ver sua vida exposta em uma tela. Não, isso não pode ser verdade! O lamento a espanta. Então a voz de seu pai ecoa. Temos que proteger Margot. Não podemos deixar que ela saiba o que realmente aconteceu. O que o nosso nome carrega. Um silêncio cortante preenche o ar. Margot se encolhe, a dor estampada no rosto. O que você quer dizer? Ela pergunta, a voz trêmula. E então o homem do ex-colega chega mais perto novamente. Vocês não entendem. O que quer que tenham feito agora, isso não é tudo. Ele aponta para Clara e a multidão murmura. Ela é a chave. Clara sente como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A chave para quê? Sua voz trêmula. Cada palavra uma luta. Para desvendar tudo. Para os segredos que vocês tentaram esconder. Ele responde, a intensidade fazendo os olhares se encontrarem. Eles não estão apenas protegendo Margot, mas você também. E isso pode mudá-las para sempre. O quão profundamente tudo está entrelaçado começa a surgir como uma avalanche. Isso não faz sentido. Clara grita, lágrimas nos olhos. Meu pai nunca faria isso. Ele morreu e eu não posso acreditar que ele fez parte de algo tão maligno. Os peitos se apertam, os rostos têm expressão de incredulidade. A tensão escorre como uma lâmina afiada, prestes a cortar. Clara procura por um fio de esperança, uma revelação que possa corrigir o rumo. Mas antes que a confusão se dissipe, uma explosão de luz surge. Um carro desgovernado avança pela rua. E Clara instintivamente grita, cuidado! O caos volta a dominar, as pessoas se dispersando em direção a todos os lados. Clara sente o desespero tomar conta, buscando um lugar seguro. Mas, enquanto todos estão distraídos, uma figura conhecida aparece de repente. É Júlia, a melhor amiga. Clara, é hora de descobrir a verdade! Ela grita, deslizando para perto. Antes que Clara possa perguntar o que está acontecendo, algo a faz olhar para o carro que avança descontrolado. O tempo parece parar. Justo quando parece que tudo vai desmoronar, o carro para e um som ensurdecedor ecoa. Mas ali, em meio ao pânico, uma luz estranha brilha do interior do veículo. Um brilho que envolve tudo ao seu redor. Clara sente seu coração parar. E quando os olhares se voltam novamente para a tela do celular na mão de Carla, um novo nome começa a aparecer. O nome do verdadeiro sequestrador. Ninguém sabe o que vem a seguir. A base da verdade está prestes a se desmoronar. E segredos não revelados aguardam para emergir das sombras. A ler o que mais está escondido na escuridão eterna que o circunda. Clara observa o celular de Carla brilhar, a tensão palpável na multidão. O vídeo representa o feixe de luz que poderia revelar verdades há muito escondidas. Mas, conforme Carla aperta o play, o mundo ao redor dela parece se desvanecer. As primeiras imagens surgem e Clara sente um frio na espinha. O rosto do pai aparece na tela e sua voz ecoa, forte e autoritária. As palavras dele reverberam. Se algo acontecer, faça o que for preciso para proteger Margot. Clara observa, horrorizada, enquanto a história ganha vida. Não podemos permitir que eles descubram o que planejaram. Não podemos colocar Margot em perigo. Cada palavra é uma lâmina que corta mais fundo na sua confiança. Margot, com o rosto pálido, tenta processar a realidade que se desdobra diante dela. Isso não pode ser verdade. A voz dela treme, quase um lamento.
Enquanto a multidão murmura, Clara sente o coração disparar. Meu pai estava envolvido com quem sequestrou a minha mãe. O que isso significa para mim? A imagem seguinte é um borrão de movimento, mas depois, um riso abafado e malévolo ecoa na gravação, seguido por uma expressão de desespero no rosto de alguém que Clara não reconhece. Os olhos de todos estão fixos na tela. Abaixando a cabeça, Margot sussurra: "Isso não é só meu passado, é nosso." Antes que Clara possa absorver o impacto, o carro desgovernado se aproxima e todos se viram abruptamente, como se o tempo tivesse congelado. O som da buzina ecoa de forma ensurdecedora, como um aviso de um pesadelo se concretizando. O choque se transforma em caos. Clara grita e Margot a puxa para longe do caminho, mas no meio da confusão, alguém empurra Margot e a faz cair. "Margot!" grita Henrique, correndo em direção a ela. Clara se vê paralisada, presa entre o horror da situação e a esperança de que nada de mal aconteça. Em um movimento abrupto, o celular de Carla escorrega de sua mão e cai no chão, a tela ainda brilhando. Uma luz piscante se reflete em seu rosto. Clara se agacha, apanhando o aparelho, mas algo chama sua atenção. Ao acessar o vídeo, a cena seguinte a choca, revelando mais do que esperava. É um novo ângulo da gravação, mostrando um homem encapuzado, que se destaca no fundo, observando a conversa de seu pai. O que ele está fazendo ali? Clara murmura, o coração pulando no peito. Mas antes que possa processar o que viu, a multidão se agita novamente. O homem que apareceu anteriormente grita: "Vocês não entendem. Há algo que precisa ser revelado." Ele se aproxima de Margot com lágrimas nos olhos e se apresenta como seu irmão perdido. Um segredo que pode virar tudo de cabeça para baixo. O silêncio toma conta novamente. A tensão é tão densa que se pode cortar com uma faca. "Eu sou o que restou da sua família, Margot. Fui mantido fora da sua vida para proteger vocês." A revelação é como uma bomba prestes a explodir. Clara se sente desmoronando. O homem avança e os olhares na multidão se tornam acusatórios, quase tentando justificar a existência dele como uma provocação. Margot desaba, a dor estampada no rosto. "O que quer dizer com proteger? De quê?" Sua voz é um sussurro, e o homem, com os olhos cheios de desespero, responde: "De um passado que não conseguimos escapar. O sequestro da sua mãe foi planejado por mim e por nosso pai." "Não sabia!" Clara sente a verdade do que ele disse como um punhal. O impacto atinge como um soco no estômago. A multidão murmura, vozes se elevam em choque e descrença. Henrique olha entre Clara e Margot, sem saber o que fazer. E então, como um golpe que transforma tudo numa catástrofe, um grito ensurdecedor ecoa: "Seus segredos vão morrer com você." A voz vem de uma mulher que emerge da multidão, e todos os olhares se voltam para ela. É uma figura reconhecível, alguém que Clara jamais esperou ver ali. É sua mãe. O choque é palpável. Clara sente as pernas fraquejarem sob o peso da revelação. "Mãe?" O mundo à sua volta está se desmantelando bem diante dos seus olhos. O que essa mulher traria com ela? E enquanto as próximas palavras dela vibram no ar, Clara sabe que um novo capítulo se desenrola. Um que pode mudar tudo de uma vez. O futuro delas nunca mais será o mesmo. E a necessidade de respostas se transforma em uma urgência que ecoa em seu coração. Que segredos mais poderiam vir à tona? A pergunta paira no ar, deixando todos à deriva. Clara mal consegue processar a presença de sua mãe.
O choque a paralisa e a multidão se transforma em um turbilhão de vozes indistintas. O olhar de sua mãe percorre a multidão, buscando por apoio, ou talvez por justificativas. Mãe. A palavra escapa de Clara como um sussurro. Eu não queria que você soubesse assim, diz a mulher, a voz falhando. As lágrimas escorrem pelo rosto e a tensão no ar é tão densa que parece que todos podem sentir a pressão. Henrique olha para Margot e depois para Clara, sem saber como reagir. O que você está fazendo aqui? Ele pergunta, a confusão evidente na voz. Eu vim te proteger, Clara. Ah, todos nós temos um passado que não podemos mudar, responde a mãe, agora mais forte. As palavras dela são como facadas, cada uma atingindo um ponto vulnerável dentro de Clara. Mas antes que a conversa possa se aprofundar, um grito ensurdecedor se ouve vindo da direção do carro. Todos viram os olhos novamente. Cuidado! O ex-colega de Margot, que estava de pé a um lado, tenta empurrar as pessoas para longe do carro, que agora parece estar descontrolado. Clara sente o coração parar. Ela vê a figura de um homem na frente do carro, uma expressão de pavor em seu rosto. O carro avança. Em um movimento de reflexo, Clara dá um passo para a frente. Margot, ainda no chão, olha para onde a mãe havia estado, mas agora é só pânico. Mãe, cuidado! Clara grita, mas é muito tarde. O impacto é brutal. O carro bate com força e o homem que estava parado se estilhaça no chão ao ser atingido. Um grito coletivo ecoa e o caos se espalha como um incêndio. As pessoas correm, algumas gritando, outras chorando. Clara sente o mundo desabar, um pesadelo em plena luz do dia. Quando tudo se acalma, Clara está paralisada, sem saber para onde olhar. Ela se vê lutando contra a onda de pânico, e a primeira coisa que nota é a maciez do chão sob seus pés. Depois um grito estrangulado vindo da multidão. Ele está morto! Uma mulher grita. Clara sente o estômago revirar. É uma visão horrível. A realidade a golpeia com força. Margot tenta se levantar, mas cai ao perceber o que está acontecendo. As emoções dela se sobrepõem em um zumbido ensurdecedor. Isso não pode estar acontecendo, Clara murmura, os olhos fixos no homem caído. Mas não é apenas a cena que a tira do seu estado de choque. É a descoberta de algo muito mais obscuro no fundo dela. O homem, com seu rosto familiar, se torna um flash em sua memória. De repente, ela se lembra de um dia em sua infância. Um dia que rapidamente ela tentou esquecer. O mesmo homem, em um lugar sombrio, e um sorriso que parecia ser um aviso. Um nó se forma na garganta dela. E então ela ouve a voz de sua mãe. Eu tentei te proteger de tudo isso. Clareie a mente de Clara na tempestade de emoções. Algumas verdades são piores do que a mentira. E agora as consequências estão aqui. A multidão se agita. Sussurros de desconfiança e medo permeiam o ar. Então, do meio da multidão, aparece uma mulher com um balde em mãos, e a expressão dela é uma mistura de raiva e vingança. Vocês acham que essa é a verdade toda? Grita, os olhos flamejantes. Isso é só o começo. Clara sente um frio na espinha. O que mais ela sabe? Olhando nos olhos de Margot, ela vê a realidade se desdobrar como um origami. Clara não tinha mais certeza de quem era ou do que acreditava. Cada notícia a atingia com a força de um soco no estômago. Quem é você? Margot questiona com sua voz alta. Você realmente não sabe? Então vamos descobrir juntos. Não é hora de encobrir, é hora da verdade ser revelada. Com essas palavras,
A mulher joga o balde ao chão e todo mundo observa. O que virá a seguir poderá mudar suas vidas para sempre. E naquele instante, Clara entende que o que parecia um dia comum agora se transformou em uma tempestade implacável, uma sequência de revelações que, uma vez expostas, não poderiam ser apagadas. A verdade que está prestes a surgir pode dilacerar o que resta de confiança entre elas, e todas as conexões construídas até agora desmoronam. Que tipo de infortúnios o destino ainda reservava? Clara sente o coração acelerar, ansiosa e aterrorizada com o que está por vir. Clara sente as emoções à flor da pele, enquanto observa sua mãe ali, diante de todos, um misto de alívio e horror. Ela nunca imaginou que, em um dia tão fatídico, sua vida estaria prestes a mudar completamente. As revelações jogaram sal nas feridas que ela pensou que haviam cicatrizado. A multidão em torno dela se abalava como um mar em fúria. Sussurros ecoavam e Clara podia sentir o peso de cada olhar. Mãe, por que não voltou antes? Você não entende o que aconteceu? Sua voz tremia e os sentimentos disparavam em seu peito como um tiro. A dor e a confusão estavam evidentes na expressão de sua mãe, mas havia determinação ali também. Eu tive que me proteger e proteger você, a mãe responde. Mas não é apenas um pedido de desculpas, é um grito de desespero valente. O tempo parece parar enquanto as palavras flutuam no ar. Margot, ainda no chão, observa tudo com a expressão de quem acaba de perder um mundo. Vocês sempre souberam que estavam em perigo, clama, a raiva e a tristeza se entrelaçando. Por que não fizemos isso juntas? Era perigoso demais. Eu só queria que você tivesse uma chance de ter uma vida normal, diz a mãe. Suas palavras cortando a tensão que permeava o ar. Clara percebe a fragilidade da situação e sente um nó se formando na garganta. Ela nunca teve tanto medo. E quando o homem, o ex-colega, começa a gritar de novo, Clara sente que a situação pode explodir a qualquer momento. A verdade não pode ser escondida por mais tempo. O que fizemos nas sombras finalmente vem à tona. A multidão murmura e se agita, a incerteza pairando como um manto pesado. Por um instante, tudo parece estar à beira do colapso. O carro que quase atropelou alguém se torna um símbolo do caos que essa revelação trouxe. Clara olha ao redor e percebe que a força do que descobriram pode unir ou separar as pessoas para sempre. E então, um flash de esperança. Precisamos entender o que está acontecendo. Não há mais segredos. Clara toma coragem e dá um passo à frente. Vamos nos unir para enfrentar esse passado que nos persegue. Sua voz ecoa firme, é um chamado. A multidão fica em silêncio e, de repente, os olhares começam a se encontrar. Há uma fagulha de compreensão. Talvez, apenas talvez, esse amor e dor possam se transformar em algo novo. Henrique, que estava preso em seus próprios conflitos, dá um passo à frente e diz: se há algo que eu aprendi hoje, é que esconder a verdade nunca traz paz. É hora de confrontarmos isso juntos. Os ânimos esquentam, mas não é mais sobre apontar dedos. Agora, Clara sente que eles podem construir em vez de destruir. A verdade é dolorosa, mas é também libertadora. Ela olha para Margot e para sua mãe, uma nova determinação brotando entre elas. No final, somos todos fracos, mas juntos somos mais fortes, diz Margot, e o murmurinho na multidão começa a mudar. Clara sorri, um sorriso carregado de esperança. Essa luta não é de um só, é de todos eles. E quando o silêncio é finalmente quebrado por um aplauso hesitante e depois mais forte, Clara percebe que a vida delas pode estar mudando. Mas, como a verdade
Não há como prever como isso terminará. As questões ainda pairam no ar. Quem realmente estava por trás do sequestro? Que outros segredos ainda existem à espreita? A multidão unida agora enche a praça. Clara respira fundo, percebendo que seu coração ainda bate forte. O futuro é incerto, mas todos eles estão juntos, prontos para enfrentar o que vier. Veja! O que começou como um dia normal se transformou em algo que vai ficar marcado para sempre. E agora, com tudo isso, eu preciso da sua ajuda. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que você veja mais. Você merece saber como essa história acaba. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Sua opinião é fundamental. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final. Você é parte vital dessa comunidade e suas ações fazem a diferença. Vamos juntos!